Olá, seja muito bem-vindo. Você acompanha agora as principais reportagens da semana. Vamos juntos. O Ministério Público de São Paulo investiga 31 perfis suspeitos de aplicar golpes online usando fotos de vítimas da queda do avião da Voipaz, que deixou 63 mortos no interior de São Paulo. Parente das vítimas do acidente aéreo em Vinhedo, interior de São Paulo, tem alertado sobre falsas vaquinhas e outros possíveis golpes nas redes sociais. O perfil é criado e colocam os nomes e as fotos das vítimas e dão a entender que são administradas pelos familiares dos passageiros ou criam um perfil falso para homenagear as vítimas. Em nota, o perfil falso já foram retirados do ar após contato entre a promotoria e as plataformas da internet. A investigação está sendo conduzida pelo SARB-GAECO, unidade do Ministério Público de São Paulo, responsável pela investigação de crimes e ambientes virtuais. A família da advogada paranaense que estava no avião e atuava em defesa dos direitos de clientes de companhias aéreas tinha pelo menos 4 perfis sob o nome de Laiana Vassata. Uma das contas que levava o nome dela na rede social pedia doações para a família e chegava a propagar o jogo do Tigrinho de apostas online. A conta original da advogada foi criada em 2012 e tem mais de 10 mil seguidores. A viúva do piloto Danilo Romano, Thalita Machado, de 27 anos, relatou que golpistas criaram perfis falsos para solicitar dinheiro em nome da família. Para ela, os golpes tornam esse momento ainda mais difícil e que estão roubando o luto. Outra vítima, e que pelo menos tinha outros 6 perfis, é a carioca Isabela Pozzuoli. O namorado dela, João Ribeiro, alertou sobre o problema. O foco agora, segundo a promotoria, é dar continuidade ao monitoramento dessas ações com identificação de outros suspeitos. E olha só, um Boeing 7374 da empresa Modern Logísticos precisou fazer um pouso de emergência no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Logo depois de decolar com destino a Canoas, no Rio Grande do Sul, um pneu estourou e o avião precisou ficar no ar até gastar todo o combustível e poder retornar à pista. Quando isso aconteceu, o outro pneu estourou e o trem de pouso ficou danificado. Por conta disso, 35 decolagens e 23 aterrissagens foram canceladas e não houve registro de feridos. E o mesmo problema aconteceu no aeroporto de Florianópolis, em Santa Catarina, o que prejudicou ainda mais os voos em Congonhas, na capital paulista. As filas de embarque só aumentaram e um avião da Azul também teve um problema durante um pouso de emergência na capital catarinense. E a pista ficou interditada. O Aeroporto Internacional de Florianópolis amanheceu fechado após as necessidades de remoção de uma aeronave que sofreu danos nos pneus ao pousar. A concessionária do aeroporto, a Zurich Airports Brasil, orientou que os passageiros com voos agendados para esta segunda-feira entrassem em contato com suas respectivas companhias aéreas para mais informações. Ao todo, 35 voos foram impactados pelo fechamento da pista 1432 para pousos e decolagens. Os pneus de uma aeronave da Azul, a Embraer 195E2, sofreram danos, mantendo assim a aeronave sobre a pista. Os passageiros e tripulantes desembarcaram com segurança. A empresa aérea não detalhou o problema, mas disse que, por motivos técnicos, o voo AD4225 apresentou danos nos pneus que impediram a aeronave de deixar a pista por meios próprios. Um helicóptero caiu no telhado de um hotel na Austrália. O acidente aéreo causou um incêndio e o prédio precisou ser evacuado. Um helicóptero caiu no telhado de um hotel na Austrália. A polícia informou que o piloto, o único ocupante da aeronave, morreu após o acidente, ocorrido na madrugada na cidade de Cairns. A queda provocou um incêndio que forçou uma evacuação em massa de hóspedes e funcionários do hotel. Acordei com um estrondo alto que parecia uma bomba ou algo assim. Fiquei um pouco tonto ao acordar às 2 da manhã e, de repente, todos os alarmes começaram a disparar. No começo pensei que fosse um incêndio ou algo assim. Então ouvi a polícia de evacuação gritando: "Saiam, saiam, saiam".
E aí comecei a ver as chamas na lateral do prédio. Não houve registro de pessoas feridas no local. Investigadores do Escritório de Segurança no Transporte da Austrália foram enviados ao local do acidente. A cidade de Cairns, no estado de Queensland, é um destino turístico muito procurado como porta de entrada para a Grande Barreira de Coral. Em Gaza, um bombardeio israelense matou 10 pessoas. E vejam só, a única sobrevivente foi uma bebê de 3 meses. Um bombardeio israelense matou 10 membros de uma família e apenas uma menina de 3 meses sobreviveu. O ataque aconteceu em Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza. Onde está a comunidade internacional? Onde estão aqueles que afirmam ser humanos? O que aconteceu com os direitos humanos? Onde está a Cruz Vermelha? Esta é a única sobrevivente de uma família inteira. Com um vestido preto e o rosto cheio de feridas, a menina causou grande comoção no pátio do Hospital Nasser. O local é o ponto de encontro de famílias que procuram seus entes queridos desaparecidos ou que vêm trazer feridos. Esta menina foi retirada dos escombros. Todos os seus familiares foram mortos. 10 mártires. Até a mãe dela morreu. Quem vai amamentá-la? Serviços de resgate, testemunhas e fontes médicas relataram novos bombardeios e disparos de artilharia israelenses em vários pontos da faixa de Gaza nesta terça-feira. O exército de Israel não quis comentar o ataque. E agora vamos falar de saúde. A procura pelo atendimento no SUS para tratar o colesterol alto subiu 41% no estado de São Paulo, somente no período de janeiro a maio deste ano. O estado de São Paulo registrou 827 atendimentos ambulatoriais de pacientes com colesterol alto somente nos primeiros 5 meses de 2023, o que representa 41% a mais quando comparado ao mesmo período do ano passado, que foi de 586 atendimentos pelo SUS. Segundo o levantamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o elevado nível de colesterol no sangue responde por 30% das mortes no país. Esse aumento pode ser causado por diversos fatores. A genética pode ser um deles, mas na maioria dos casos, o desenvolvimento da doença está associado a hábitos alimentares errados, ausência de exercícios físicos e obesidade. O colesterol é uma partícula benéfica e necessária para diversas funções do nosso corpo, especialmente para a formação de hormônios, como testosterona e estrogênio. Porém, quando em excesso, pode ocasionar infarto ou até mesmo acidente vascular cerebral. Apesar de não existir sintomas específicos, alguns sinais podem servir de alerta, como dor no peito, pele fria e palidez, dores nas pernas e até mesmo falta de ar ao realizar esforço físico. O aumento do colesterol pode ser verificado através de um simples hemograma. Por isso, é necessário fazer exames de rotina para identificar o problema e, juntamente com o médico, buscar uma melhor solução. E um estudo revelou que cresceu o consumo de bebidas açucaradas entre crianças e jovens de 3 a 19 anos em 180 países. No Brasil, essa situação é diferente. São apenas 3 porções semanais de ingestão desses alimentos entre os anos de 1990 e 2018. As bebidas açucaradas aumentam o ganho de peso e o risco de obesidade, mesmo que as crianças não desenvolvam frequentemente diabetes ou doenças cardiovasculares quando jovens, mas podem surgir impactos significativos mais tarde. De acordo com um estudo recente, em geral, a ingestão de bebidas açucaradas foi semelhante entre meninos e meninas, mas maior em adolescentes que moram em áreas urbanas e filhos de pais com níveis de escolaridade mais baixos. Foram definidas como bebidas açucaradas, refrigerantes, sucos, bebidas energéticas, bebidas esportivas e bebidas de frutas adoçadas em casa. No total, pesquisadores dos Estados Unidos analisaram dados de mais de 1.200 inquéritos de 1990 a 2018. Os resultados mostraram que os jovens, com idade entre os 3 e os 19 anos, bebiam mais e tinham quase o dobro do consumo total dos adultos. Os investigadores descobriram que crianças e adolescentes em 56 países, representando 238 milhões de jovens, consumiam em média 7 ou mais porções por semana.
O estudo demonstrou a necessidade de intervenções educativas e políticas direcionadas para mudar o comportamento desde o início e prevenir os resultados adversos associados à ingestão de bebidas açucaradas na infância. Nos últimos anos, governos em todo o mundo têm implementado medidas como impostos sobre refrigerantes e restrições à venda de bebidas açucaradas nas escolas para promover hábitos alimentares saudáveis. Estes esforços são novos e também enfrentam grandes forças opostas, como o marketing industrial agressivo e a globalização do setor alimentar. A descoberta deve soar o alarme em quase todas as nações do mundo. As ingestões e tendências que estamos vendo representam uma ameaça significativa à saúde pública, um problema que podemos e devemos enfrentar para o futuro de uma população mais saudável. A encefalopatia hepática é uma doença que causa confusão mental, tremores e dificuldade para dormir. A doença acontece no fígado e pode ser confundida com Alzheimer e Parkinson. Um levantamento feito nos Estados Unidos apontou que ela pode afetar quase 13% dos pacientes diagnosticados com demência. A boa notícia é que existem estratégias simples para controlar o quadro. Pouco conhecida e muito frequente, a encefalopatia hepática vem chamando a atenção de especialistas que se preocupam com a falta de diagnóstico adequado. De acordo com os médicos, de uma hora para outra, a pessoa pode se sentir cansada, confusa, sonolenta e desorientada. Sintomas como esses sugerem que algo não vai bem no cérebro e um quadro de demência parece ganhar terreno. Mas para uma parcela considerável de pacientes, esses incômodos estão relacionados a problemas em outra parte do corpo, o fígado. A boa notícia é que a causa do comprometimento cognitivo pode ser revertida com pequenos ajustes de rotina e o auxílio de alguns medicamentos. Um grupo de pesquisadores nos Estados Unidos analisaram dados entre 2009 e 2019, com mais de 60 mil pacientes que tinham diagnóstico de demência. Os resultados de exames que avaliavam a saúde do fígado revelaram que 12% desses indivíduos tinham indicadores de cirrose e potencialmente sofriam com encefalopatia hepática. A pesquisa apontou ainda que houve casos de indivíduos que haviam sido diagnosticados com algum tipo de demência, como Alzheimer ou doença de Parkinson, mas que, na verdade, tinham problemas no fígado. Nesses episódios, bastou iniciar o tratamento para que os sintomas neurológicos e cognitivos se resolvessem por completo. É curioso pensar que, para uma doença que se origina no fígado e afeta o funcionamento do cérebro, a solução está numa terceira parte do corpo, o intestino. Uma das principais substâncias que escapam e geram problemas no sistema nervoso é a amônia, produzida em grande parte pelas bactérias que habitam o sistema digestivo. Normalmente, a amônia vai para o fígado, onde acaba sendo transformada em ureia e é eliminada pela urina. O excesso de amônia vai parar na cabeça, onde intoxica o cérebro e gera os sintomas de confusão mental, tremores e letargia. O objetivo do tratamento é evitar que a amônia chegue até o cérebro. A prisão de ventre estimula a proliferação de bactérias produtoras de amônia no intestino. E quanto mais amônia, mais intoxicação do cérebro. A principal maneira de prevenir um cenário desses é usar laxantes específicos, que garantam ao menos 2 idas ao banheiro todos os dias. Também é importante evitar medicações que sejam metabolizadas pelo fígado e buscar uma alimentação com baixo teor de proteína. A maioria dos pacientes responde bem ao tratamento. É essencial identificar esses indivíduos para evitar que o quadro deles seja confundido com demência. E veja a seguir, Rio de Janeiro registra a temperatura mais baixa dos últimos 13 anos. E ainda, a cada 5 jovens, um não estuda e nem trabalha. Nós voltamos já.
nós estamos de volta. E vamos agora falar sobre temperatura. No Rio de Janeiro, a temperatura foi a mais baixa dos últimos 13 anos. Quem traz as informações é o repórter Anderson Nascimento. Nesta terça-feira, o Rio de Janeiro teve a madrugada mais fria dos últimos 13 anos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, que registrou 8,3 graus em Jacarepaguá, na Zona Oeste. A cidade não tinha uma madrugada tão gelada desde 9 de julho de 2011. O que explica todo esse frio é um ciclone extratropical, que foi formado em alto mar no fim de semana, que favorece o avanço polar pelo país. Segundo especialistas do Climatempo, o ciclone está afastado no mar, mas mesmo distante, joga o ar frio para o centro-sul do país. Ao que tudo indica, esse frio vai passar no restante da semana. O sistema de alta pressão vai favorecer o tempo estável, reduzindo assim a nebulosidade e a elevação das temperaturas, fazendo a máxima chegar a até 31 graus na capital no final de semana. É importante ressaltar que o mar ainda está de ressaca, com ondas de até 4 metros. No Leblon, na zona sul do Rio, essa ressaca provocou na manhã de hoje a morte de um idoso de 75 anos. Ele estava no mirante quando foi atingido pelas ondas. O mar deve continuar agitado até a próxima quinta-feira. E não há previsão de chuva para nenhuma região do estado do Rio. E a temperatura da água na Grande Barreira de Corais, na Austrália, atingiu recorde. Em 400 anos, 2024 está sendo o ano mais quente nos oceanos. Um estudo publicado nesta quarta-feira pela revista científica Nature concluiu que o aumento de temperatura coloca em risco a Grande Barreira de Corais. O nível foi o mais alto em comparação a qualquer período nos últimos 400 anos. O branqueamento dos corais provocou 81% de estragos severos no maior recife do mundo. O aquecimento leva ao fenômeno de branqueamento, causando a morte dos seres vivos. A imensa faixa de corais fica ao largo da costa do oeste de Queensland, no nordeste da Austrália, e abriga milhares de espécies marinhas, sendo um importante ponto de turismo e considerado o maior organismo vivo do planeta. Desde 1960 que os cientistas no território australiano têm analisado as temperaturas do oceano no verão. Os resultados determinaram que a temperatura começou a subir por consequência da mudança climática causada pela influência humana. A situação é alarmante. O lar de uma biodiversidade extremamente rica, com mais de 600 espécies de corais e 1.625 espécies de peixes, está num cenário de tragédia. Pelo menos 54 países e regiões sofreram de branqueamento em massa em seus recifes desde fevereiro de 2023, de acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. O Brasil também pode sofrer um branqueamento nos recifes do litoral de Alagoas e Pernambuco, o que ameaça o turismo e a pesca na região. O frio chegou ao Mato Grosso do Sul nos últimos dias. Mas o calor e o tempo seco das últimas semanas ajudaram a reduzir o preço da cesta básica. Você já percebeu que o preço do tomate caiu? Teve campograndense que já notou e não perdeu a oportunidade de fazer uma comprinha. Tem que aproveitar, né, para fazer uma saladinha no jantar. Além de estar mais barato, eles também, eu acho que eles são bem melhores. A queda no preço do tomate está ligado diretamente às mudanças climáticas. O calor e a alta disponibilidade no mercado fez o preço do fruto cair mais de 45% em Campo Grande. O tempo que ficou mais seco e quente, ele fez com que esses tomates amadurecessem mais rápido. Então, para não perder produção, foi distribuída essa produção, ficou mais quantidade disponível no mercado consumidor e aí isso fez com que o preço baixasse, o que foi um alívio, porque enquanto o preço médio nesse mês de julho foi na casa dos R$5, nos últimos 2 meses, né, antes de julho, estava na casa dos R$10. Em alguns casos em Campo Grande, a gente chegou
a fazer coleta de valores superiores a R$ 14. A banana registrou nova alta de preços, com um aumento de 16,55%, já que mesmo com boa disponibilidade da fruta, as variações climáticas também impactaram as colheitas. A gente está no período de safra dessa fruta ainda, a gente está aguardando para ver como é que os bananais vão reagir a essas variações climáticas. Por enquanto não tem sido bem sucedida, porque está faltando banana do tipo prata no mercado e daí, nesse caso, o preço tende a subir. Alguns outros produtos também tiveram variação, mas a economista acredita que o preço da cesta básica deve estabilizar. O segundo semestre do ano em Campo Grande, ele tende a ser de retração de preços mesmo. Então, como, por exemplo, a questão do leite. Quando ele sair desse período de entre safra e voltar para a sua safra, que geralmente acontece lá por setembro, outubro, então a tendência é que o preço do leite caia, e assim do derivado. A mesma coisa do trigo. Se a gente conseguir normalizar o processo de importação desse cereal, a gente consegue vislumbrar um cenário de queda para frente. E enquanto algumas regiões sofrem com o frio, Manaus sofre com a seca. Uma nova seca histórica pode paralisar o fluxo do rio Amazonas. A indústria já projeta um aumento nos custos de transporte, estimados em pelo menos R$ 500 milhões até o final do ano. Atualmente, os níveis dos rios na região de Manaus estão abaixo dos registrados no mesmo período do ano passado, quando a estiagem alcançou níveis consideráveis, sendo a terceira maior da história. Segundo especialistas, a situação atual também é crítica. A nova onda de seca severa vem afetando o rio Amazonas e a navegação de carga deve enfrentar restrições nas próximas semanas. A rota que liga Manaus ao Nordeste e ao Sul do Brasil é de grande importância, pois cerca de 47% do volume total de cargas no país passa por esse trajeto. E 80% da carga que transita pelo polo industrial da capital amazonense também utiliza o transporte aquaviário. Diante desse cenário, a indústria está se preparando para que a passagem de navios pelo rio possa ser interrompida por um período mínimo de 60 dias, entre setembro e outubro, como foi no ano passado. As empresas da região já estão implementando os seus planos de contingência. Um deles envolve a criação de terminais portuários temporários no rio Amazonas, especialmente na área de Itacoatiara, onde estão sendo preparadas passarelas flutuantes para lidar com a situação. Com as restrições no rio, as empresas de navegação já começaram a aplicar as chamadas taxas de seca deste ano, que são encargos adicionais para cobrir os custos gerados pela crise. A previsão é que o gasto logístico adicional seja de R$ 500 milhões. Porém, esse valor pode aumentar dependendo da crise. No ano passado, o montante chegou a R$ 1,4 bilhão. A estrutura do terminal provisório deverá entrar em operação na segunda quinzena de setembro, quando o tráfego no rio Amazonas deverá ser interrompido. E aumentou a proporção de jovens no Brasil que não trabalham e nem estudam. A cada 5 jovens de até 24 anos de idade, um está nessa situação. O dado divulgado neste último fim de semana no relatório da Organização Internacional do Trabalho revelou que no Brasil a proporção de jovens que não estudam e nem trabalham chegou a 20% neste ano. A pesquisa Tendências Mundiais do Emprego de Jovens 2024 gerou uma preocupação em relação à formação profissional dessas pessoas que não têm emprego, educação ou treinamento profissional em uma idade considerada importante para o desenvolvimento da vida adulta. Para especialistas, esses jovens que não estão ativos profissionalmente correm um risco maior de se tornarem socialmente excluídos, com renda abaixo da linha de pobreza e sem perspectiva de melhora na situação financeira. Entretanto, a taxa dos conhecidos como nem não trabalham e nem estudam já foi pior no Brasil em 2020. No rastro da crise da Covid-19, 26% da população brasileira com idade entre 15 e 24 anos estavam desocupados. Em um contexto global, a situação melhorou nos últimos 4 anos. Em 2023, no mundo inteiro, menos de 256 milhões
milhões de pessoas dessa faixa etária se encontravam inativos, o que representa mais de 20% da população jovem mundial. Para o diretor-geral da instituição responsável pela pesquisa, Gilbert Jungbo, ninguém pode esperar um futuro estável enquanto milhões de jovens no mundo continuam desempregados e sem estudar. E o governo vai ampliar a tarifa social na cobrança de energia elétrica. E quem consome mais deve pagar mais. A previsão é que o projeto chegue ao Congresso até setembro. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou em audiência na Câmara dos Deputados que a proposta vai ampliar a tarifa social na conta de luz. Segundo ele, são 4 as diretrizes para o projeto de lei. A ampliação da faixa de consumo elegível para a tarifa social na conta de luz, de 50 para 80 kW. A abertura do mercado para médios e pequenos consumidores. A alocação mais justa dos encargos setoriais e a correção da distribuição dos subsídios nas tarifas de energia, que devem onerar quem consome mais. Silveira defendeu que o governo e o Congresso encontrem novas formas de financiamento para as políticas públicas do setor, que não seja a conta de desenvolvimento energético. Dados da ANEEL mostram que esses encargos mais que dobraram desde 2013, saindo de 14 bilhões para o valor previsto de 37 bilhões de reais neste ano. O ministro defende que o governo passe a usar as receitas dos leilões de petróleo da estatal Pré-Sal Petróleo, que representa a União nos consórcios, recebendo uma parte da produção. O projeto também deve incluir a abertura do mercado livre para todos os consumidores de energia. Isso significa que o consumidor residencial, por exemplo, vai poder escolher o seu fornecedor de energia elétrica. Um estudo recente revelou que os cavalos têm inteligência para se planejar e criar estratégias. Os cientistas esperam que as descobertas levem a regimes de treinamento de cavalos mais humanos e a melhoras no bem-estar dos animais. O estudo concluído na Inglaterra mostrou que cavalos têm a habilidade de pensar e planejar, uma técnica conhecida como aprendizagem baseada em modelos e que antigamente era considerada além de suas capacidades. Segundo os pesquisadores, quando as guloseimas eram negadas após os animais desobedecerem às regras do jogo, os cavalos eram capazes de mudar rapidamente as suas estratégias para acessarem as recompensas. Os pesquisadores reuniram 20 equinos para realizar uma tarefa dividida em 3 etapas. Na primeira etapa, os cavalos tocavam um cartão com um focinho para receberem um petisco. O jogo ficou mais complexo quando foi introduzida uma luz que condicionava quando os animais poderiam tocar o cartão para receberem a guloseima. A equipe notou que os cavalos continuavam a tocar no cartão, independentemente da luz estar acesa ou apagada, e eram recompensados pelas respostas corretas. Na última etapa, foi adicionada uma penalização. Quem tocasse no cartão enquanto a luz do stop estivesse acesa teria um desconto de tempo de 10 segundos. Mas em vez de tocarem indiscriminadamente no cartão, a equipe observou um ajuste rápido no comportamento dos cavalos depois que foi introduzida uma penalidade por erros. Todos eles aprenderam rapidamente a se adaptar às novas regras para evitar a pena. Os pesquisadores acreditam que essa rapidez em adaptação indica que os cavalos compreenderam a regra desde que ela foi introduzida, mas que não tinham motivos para segui-la, já que não tinham consequências em desobedecê-la. Na visão dos cientistas, isso sugere que os cavalos compreenderam as regras do jogo o tempo todo, mas tinham encontrado uma forma de jogar na segunda fase que não exigia muita atenção. Para os cientistas, é importante entender como os cavalos pensam para ajudar os cuidadores a tratá-los com mais dignidade e melhorar o seu bem-estar. E essa edição termina aqui. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, basta acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Muito obrigado pela companhia e até mais.